Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Mais uma noite que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos no nosso culto de oração e pregação da palavra de toda quinta-feira. Como você bem sabe, ainda neste formato, que já está para acabar, nós nos reunimos em uma sala virtual de oração às 19h30 e agora nos colocamos diante da palavra do Senhor para ouvirmos a exposição das Escrituras. E eu convido você nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 5 até o de número 8. Como você sabe, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e depois Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 4 e acompanhe comigo a leitura dos versículos 5 a 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês? Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos unidos como igreja para este culto dedicado ao Senhor. Muito obrigado por esse momento que passamos em oração e nesta hora nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar conosco através desse texto e da mensagem desta noite. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e a vivermos de tal maneira que as nossas vidas sejam para a Tua honra, glória e louvor. Que nós, ó Deus, vivamos de forma digna, com um caráter elevado, Senhor, e uma fé inabalável em Ti. E esse estilo de vida possa atrair outras pessoas até o Senhor. Usa-nos, ó Deus, nós pedimos, para a glória do Teu nome. Amém. E amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na nossa série de mensagens com base neste livro, A Missão do Povo de Deus, uma teologia bíblica da missão da igreja de Christopher Wright. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre o tema Pessoas que atraem outras para Deus. Nessa noite nós trataremos desse tema, pessoas que atraem outras para Deus. Mas antes de continuar, deixem eu compartilhar com vocês algo que eu experimentei há alguns anos. Há alguns anos eu fiz um treinamento de evangelismo pessoal. Isso é fato que a maioria das pessoas que são crentes em Cristo hoje, elas devem isso a alguém que lhes contou, que lhes falou sobre o Evangelho e as convidou para ir a um culto na igreja delas. Ou então indicou uma igreja na qual elas poderiam assistir ali presencialmente um culto. Poucas são as pessoas que, de repente, assim, se viram diante de um programa de rádio ou de TV, ou então que estavam assistindo, navegando pela internet e de repente pararam para assistir a um vídeo, ou então estavam passando pela rua e resolveram entrar em uma igreja no momento que estava sendo celebrado um culto, quando então foram impactadas pela mensagem do Evangelho, entregaram as suas vidas a Cristo e reconheceram a Ele como Salvador e Senhor das suas vidas. A maioria dos cristãos conheceu a mensagem do Evangelho através de alguém próximo. Por isso, a iniciativa desse treinamento de evangelismo pessoal que eu participei. Bom, lá eu aprendi primeiro o que é o Evangelho, depois eu aprendi sobre como poderia abordar intencionalmente uma pessoa para apresentar a esta pessoa o Evangelho da salvação. Até que então eu fui incentivado a escrever um testemunho pessoal que servisse de introdução à mensagem do Evangelho a ser pregada para esta pessoa abordada.
Nós que fazíamos parte daquele treinamento fomos advertidos que o testemunho pessoal não converte ninguém, mas ele servia para adornar a mensagem que seria apresentada à pessoa ali à nossa frente. O testemunho pessoal era uma espécie de cosmético do Evangelho. Não no sentido que as mulheres bem conhecem a palavra cosmético como algo usado para melhorar a aparência. Não como algo assim artificial, externo e superficial, com o propósito de retocar a imagem no sentido de melhorar para tornar mais atraente. Não se trata disso. O testemunho pessoal poderia ser chamado de cosmético do Evangelho, no sentido de que esse testemunho faz com que o Evangelho seja visto como ele é. Ele é belo e atraente por si só. O testemunho é a demonstração prática do poder e do efeito do Evangelho. O testemunho chama a atenção das pessoas para a verdade transformadora que é proclamada na pregação do Evangelho. Foi nesse sentido, vejam vocês, que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Tito, instruindo que ele deveria ensinar na sua igreja aos crentes escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornassem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Percebam que, ao que tudo indica, os escravos cristãos deveriam ser ensinados a ter uma conduta totalmente diferente daquela vista nos escravos que não eram convertidos. Essa conduta dos escravos crentes serviria para adornar, para tornar atraente em tudo o ensino de Deus, o Salvador de quem nele crê. Porém, como nós aprendemos no treinamento de evangelismo, do qual eu participei, essa conduta que torna o evangelho atraente não elimina, de forma alguma, de forma nenhuma, a necessidade da proclamação da salvação em Cristo. Vejam só, há quem use a frase pregue o evangelho, se possível, use palavras. Alguns usam essa frase com a intenção de destacar ali a importância do bom testemunho. Só que essas pessoas dizem isso para defender que o bom testemunho dispensaria a pregação das boas novas de grande salvação em Cristo. Mas vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que isso não é verdade e, pior, é um erro muito grosseiro. A vida ética não é o Evangelho. Ateus e adeptos das mais diversas religiões podem ter comportamentos éticos admiráveis. A diferença está no Evangelho. A diferença está nas bases para esta vida ética. A diferença está na motivação para a vida ética. Nós devemos ser pessoas que atraem outras para Deus. E nós faremos isso, adornando o Evangelho que pregamos com a nossa conduta ética diária nas mais diversas áreas da nossa vida. Faremos isso vivendo diante de Deus. Vejam que nós fomos redimidos para que tivéssemos a Deus como nosso referencial, como nosso centro gravitacional, para que tivéssemos a Deus como centro de quem somos e de tudo o que nós fazemos. Nós fomos comissionados para que este centro gravitacional que atua em nós, que é o próprio Deus, pudesse atrair outras pessoas a Ele. E é sobre esse magnetismo missionário que nós meditaremos nessa noite. Nós meditaremos como nós podemos ser pessoas que atraem outras para Deus. O texto que a gente leu no início dessa mensagem será o primeiro de outros, que ainda nós veremos ao longo desta pregação, na abordagem desse tema. E é a partir deste texto que nós lemos no início da mensagem, que nós iremos meditar agora sobre pessoas que atraem a curiosidade de outras para Deus. Pessoas que atraem a curiosidade de outras para Deus. Vejam que o texto que a gente leu, ele mostra Moisés falando ao povo de Israel ali às portas da terra prometida. Moisés destacou os decretos e as leis ordenadas por Deus
para a vida do dia a dia dos israelitas. No versículos 6 a 8, veja aí comigo novamente, nós lemos que Moisés disse o seguinte ao povo de Israel: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, falando a respeito das leis e mandamentos do Senhor. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? O cumprimento dos decretos e das leis serviria para que outros povos pudessem ficar admirados com o estilo de vida dos israelitas. A vida de Israel deveria ser um livro aberto para o mundo. O amor, a graça, a misericórdia, a virtude, a sabedoria e o poder de Deus seriam revelados às nações por meio da vida de Israel no seu dia a dia. A história dos atos poderosos e libertadores de Deus em favor do seu povo era o Evangelho. A vida como pessoas redimidas pela graça de Deus era esse cosmético da história. Essa história de grande salvação era um adorno da redenção. No texto que a gente leu, as nações são descritas como tendo assim um grande interesse e sendo atraídas por todas as dimensões da vida de Israel, seja no aspecto social, econômico, legal, jurídico, político e religioso. Israel não seria admirado por seu poder militar, nem por seu domínio territorial. Israel seria reputado como uma grande nação e um povo sábio e inteligente por causa do relacionamento que este povo tinha com Deus, o relacionamento de proximidade com esse Deus vivo e verdadeiro. Essa proximidade de Deus estaria então espelhada nas orações de Israel, na sua justiça social, nas suas leis, na sua ética e na sua conduta. Tudo isso graças ao Deus que tinha libertado os israelitas e também em razão da boa, perfeita e agradável vontade desse Deus a esse povo revelada em seus decretos e preceitos tão justos. Algo deveria ser notado pelas nações que viviam ao redor de Israel. E isso, por si só, expressa uma das faces da disposição missionária do povo de Israel. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam bem, invisibilidade, assim, não ajuda muito na missão que nós temos nesse mundo. Invisibilidade não ajuda muito na nossa missão. Ser um agente secreto do reino de Deus entre as pessoas que convivem com você não contribui para o cumprimento da missão que nos foi dada como igreja, que é ir pelo mundo pregando o evangelho a todas as pessoas. Nós temos uma mensagem de salvação a ser proclamada e devemos viver de tal modo que nós demonstremos em nosso estilo de vida, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas atitudes, que nós fomos transformados por esse evangelho salvador. Então, não basta assim nós ficarmos calados. Enquanto a gente vive ali de uma forma ética reconhecida e admirável pelas pessoas, não. Da mesma forma, também não basta nós falarmos do evangelho e vivermos de um modo que contraria aquilo que nós dizemos sobre Cristo. O nosso testemunho, ele perde credibilidade quando o nosso estilo de vida contradiz o que a gente fala, o que a gente diz. Daí, se nós queremos falar de Jesus a outras pessoas de uma forma íntegra e poderosa, nós devemos ser cada vez mais parecidos com ele. Assim como as nações notariam a diferença ao olharem para Israel, se nós vivermos como Deus deseja, as pessoas ao nosso redor notarão a diferença em nós. As pessoas serão atraídas pela nossa conduta, ainda que assim inicialmente de uma forma curiosa. Mas isso
Servirá para que a gente apresente a essas pessoas a razão, porque nós vivemos de um modo tão admirável e reconhecido por elas. Devemos viver de tal modo que quem está ao nosso redor, quem convive com a gente, quem nos conhece, tenha a curiosidade de saber como e por que nós vivemos dessa forma. Isso vai servir para que a gente apresente a essas pessoas o Deus que nós adoramos, o Cristo que nos salvou e o Espírito que nos instrui e nos capacita a ter este estilo de vida tão admirável. O nosso relacionamento com Deus, ele é invisível ao mundo, mas a nossa conduta trará esse relacionamento à luz diante dessas pessoas. A nossa vida de oração, ela está oculta às pessoas ao nosso redor, mas nós revelaremos o quanto temos orado em favor delas, quando nós tivermos atitudes práticas que demonstrem o quanto nós nos importamos com essas pessoas e com a salvação delas e o quanto nós oramos em favor delas. Vejam que certa vez eu ouvi a história de uma pessoa crente que manteve um relacionamento com uma outra pessoa não crente e que todos que conheciam essa pessoa não crente consideravam ela assim uma pessoa difícil. Alguns achavam que essa pessoa não crente era assim desagradável e por isso ela era rejeitada por muitos. Mas essa pessoa disse em uma ocasião a esta outra crente em Cristo o seguinte: olha, quando todos viraram as costas para mim e queriam me ver longe, foi você quem se aproximou e quem se importou comigo. Agora pense, meu irmão, minha irmã, como se abriu uma porta para a apresentação do Evangelho depois desse reconhecimento por esta pessoa não crente. O mundo dará ouvidos de forma diferente ao que dizemos sobre Deus quando enxergar a evidência de um modo de viver bem diferente em nós. Eu vou repetir essa frase para que fique marcada em você ou para que você esteja anotando essa mensagem. O mundo dará ouvidos de forma diferente ao que dizemos sobre Deus quando enxergar a evidência de um modo de viver bem diferente em nós. O mundo não verá razão para prestar qualquer atenção às nossas declarações a respeito do Deus invisível se não perceber nenhuma diferença visível entre a vida de quem faz essas declarações e quem não as faz. Dito isso, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículos 41 a 43. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos 41 a 43. Nós veremos a partir desse texto sobre pessoas que atraem a Deus quem o está buscando. Pessoas que atraem a Deus quem o está buscando. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, versículos 41 a 43, ouça o contexto dessa narrativa. Salomão tinha acabado de construir o templo. E nesse dia, ele fez uma oração de dedicação do templo ao Senhor. Foi quando ele disse, em certo trecho da oração, registrada no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, o que está aqui escrito nos versículos 41 a 43. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Na qualidade de rei de Israel, Salomão levantou a sua voz em oração com reverência e temor,
ciente de que aquele lugar passaria a ser a habitação de Deus entre o seu povo. Em sua oração, desde o início, Salomão exalta a Deus, fazendo elogios ao caráter do Senhor. Ele reconhece a fidelidade do Senhor em suas promessas, tanto aquelas direcionadas a Abraão, o patriarca dos israelitas, quanto aquelas ditas ao pai dele, o rei Davi. Salomão também se lembra dos cumprimentos das promessas feitas a Moisés e a Israel no êxodo da escravidão no Egito. Israel tinha se tornado uma grande e abençoada nação. Daí, em seguida, Salomão relaciona uma série de razões que levariam o povo de Israel a fazer súplicas e orações naquele templo construído, ou mesmo esse povo estando distante, com a face voltada e as mãos levantadas em direção ao templo em Jerusalém. Salomão pede que Deus ouvisse essas orações, perdoasse as transgressões e os pecados do seu povo e usasse de misericórdia com o povo de Israel. Até o instante em que na sua oração ele faz menção ao estrangeiro, aquele que não pertence ao povo de Israel, mas que veio de uma terra distante depois de ter ouvido sobre o Deus de Israel. Nos versículos 42, finalzinho do 42 e 43, como nós lemos, Salomão diz: quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam. Vejam que no meio da oração em favor de Israel, o povo de Deus, redimido, em aliança com o Senhor, Salomão faz menção ao estrangeiro que ouviu falar do Deus vivo e verdadeiro e foi atraído até o templo do Senhor, ou mesmo esse estrangeiro estando longe, tendo ouvido a respeito do Deus de Israel, erguendo a voz em oração, voltado para o templo em Jerusalém e orando ao Senhor. Salomão ele estava certo que o grandioso nome do Deus de Israel e os poderosos feitos desse Deus chegariam ao conhecimento de gente distante, tanto geograficamente quanto espiritualmente. E Salomão, ele é ousado no seu pedido a Deus. Ele ora para que esse estrangeiro tivesse suas orações atendidas na mesma medida em que ele pediu que o Senhor ouvisse e atendesse às orações de Israel. E meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus a oração de Salomão foi atendida. Desde o seu tempo até os dias de hoje. Ao longo da Bíblia nós vemos estrangeiros sendo atraídos depois de terem ouvido falar sobre o grandioso nome de Deus e dos seus atos poderosos. Nos tempos de Salomão mesmo, uma rainha de um reino distante chamado Sabá veio a Jerusalém impressionada com tudo o que ela tinha ouvido e para ver com os próprios olhos e confirmar se tudo o que ela tinha ouvido era mesmo verdade. Anos depois, mais tarde, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, veio a Israel depois de ouvir de uma menina israelita que era escrava na sua casa, sobre o profeta Eliseu e o poder de Deus. Esse homem voltou para a Síria curado da sua lepra e decidido a nunca mais fazer sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel. Nos tempos de Jesus e dos apóstolos, houve comandantes do exército romano que eram tementes a Deus. E a narrativa das viagens missionárias do apóstolo Paulo no livro de Atos registram que depois de ouvir sobre o evangelho e a justificação por meio da fé em Cristo, os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram os que haviam sido designados para a vida eterna. Atos 13, versículo 48. E nós, como os crentes da igreja de Éfeso, conforme registrado no capítulo 2 da carta de Paulo àquela igreja, nós estamos entre aqueles que eram gentios por nascimento e que naquela época estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. Glória a Deus por sua grande obra de salvação estendida a todos os povos de todas as nações da terra. Nós somos aqueles que devem saber como nenhum outro que o Deus a quem nós adoramos pode atrair pessoas dos confins da terra para si mesmo, pessoas que vivem longe do Senhor, seja geograficamente, seja espiritualmente. Conforme Salomão orou, Deus pode atrair para si adoração e orações, até mesmo daqueles que ainda não o conhecem completamente em toda a sua revelação. Agora pense comigo, meu irmão, minha irmã, como que isso pode mudar a sua visão e a sua ação missional neste mundo entre as pessoas com as quais você convive. Nós estamos assim para retomar os nossos cultos, se Deus assim nos permitir, os nossos cultos presenciais de toda quinta-feira. E como você sabe, esse é um culto dedicado à oração, é um culto dedicado à pregação. E aí eu lhe pergunto, por que não chamar uma pessoa que não seja evangélica para vir orar com você nesse culto? Por que não convidar uma pessoa a quem você tem apresentado o evangelho para vir a um culto de domingo na sua igreja? Por que não chamar um amigo seu, uma amiga sua, a vir a um culto jovem no sábado? Por que não convidar essa pessoa para orar com você, mesmo que ela não tenha assim muito discernimento sobre isso? Por que não? Por que não orar em uma reunião familiar, em uma festa, em um hospital, ou então em um velório, e convidar as pessoas que estão ali para que repitam esta oração com você? Por que não usar estas oportunidades para que pessoas sejam atraídas a Deus? Por que não dizer, mesmo que elas não acreditem muito, que certos acontecimentos na vida delas ou na sua vida, você atribui isso a respostas de Deus às suas orações? Por que não aproveitar os comentários dessas pessoas sobre o que elas pediram a Deus em oração, a fim assim de consertar algum mal-entendido delas sobre quem Deus é, e aí aproveitar esse momento para apresentar o Evangelho da salvação a essas pessoas? Pense nisso, meu irmão, minha irmã, e coloque isso em prática na sua vida. Veja, olhe para a oração de Salomão e aprenda com ela na sua atividade missional neste mundo. Mas vejam só uma coisa. Salomão terminou a sua oração de dedicação do templo ao Senhor, se dirigindo novamente aos israelitas e dizendo, veja aí comigo, nos versículos 59 a 61, dizendo o seguinte: e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontece hoje. Percebam comigo aqui como Salomão une as respostas de Deus às orações e súplicas de Israel com a vida ética, com a integridade de coração para com Deus e a obediência do povo aos decretos e mandamentos do Senhor. Percebam como Salomão relaciona tudo isso à missão neste mundo, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus. Vejam, Salomão, ele não enxerga as respostas às orações e a integridade ética como benefícios apenas para Israel, mas sim como um meio de alcançar os povos da terra. E do mesmo modo, é muito bom nós termos as nossas orações atendidas, nós vermos vencidas aquelas batalhas que nós já tínhamos como perdidas. É muito bom nós vermos circunstâncias
em nossas vidas e nas vidas dos nossos irmãos, sendo transformadas enquanto nós estamos ali buscando a santidade no Senhor e uma vida digna do Evangelho. Só que nós devemos aprender com Salomão que tudo isso deve servir à missão que nos foi dada. E nós sejamos pessoas que atraem outras para Deus. Bom, é pensando nisso que eu quero falar com vocês agora sobre o último tema desta pregação, que é pessoas que atraem a admiração de outras a Deus. Pessoas que atraem a admiração de outras a Deus. E para isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia para ler comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo de número 13, versículos 1 a 11. Jeremias é o livro do profeta depois de Isaías. Nós temos Jeremias, capítulo 13. Quero convidar você a ler comigo os versículos 1 até o de número 11. E assim nos diz a palavra do Senhor. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me disse a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda na rocha. Assim fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegassem a mim, para que fossem o meu povo, para o meu nome, louvor e honra. Mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Jeremias foi um profeta que ao longo do seu ministério encenou a sua pregação a fim de que a mensagem dada por Deus a ele ficasse assim marcada na mente dos israelitas que estavam desviados do caminho do Senhor. E nessa passagem da vida de Jeremias, nós vemos que ele foi orientado por Deus a comprar e usar em volta da cintura um cinto de linho. Esse cinto era, na verdade, uma peça de alfaiataria muito bonita e muito elegante. Jeremias vestiu e andou entre o povo por alguns dias, exibindo o seu belo e elegante cinto de linho branco e cintilante. Só que o Senhor disse para Jeremias tirar o cinto e o esconder na fenda de uma rocha às margens de um rio. Depois de muitos dias, o Senhor mandou Jeremias ir lá e desenterrar o cinto. Aquela bela peça decorativa tinha se tornado um trapo sujo, podre e inútil. Imaginem agora Jeremias andando no meio do povo, carregando aquele pano sujo e podre e mostrando aquela coisa repugnante para as pessoas que semanas antes, meses talvez, tinham ficado admiradas com um belo cinto de linho. A mensagem de Deus era a seguinte: o Senhor um dia se vestiu com o povo de Israel com aquele cinto belo, elegante e cintilante. O Senhor fez isso e foi elogiado. Seu nome foi exaltado. Ele recebeu glória, louvor e honra. Em Deuteronômio, capítulo 26, versículos 18 e 19, está registrado o seguinte: ouça.
Hoje, o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que obedecer a todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra, muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, o seu Deus, conforme ele prometeu. Esse texto diz respeito a séculos antes desse registrado aqui no livro do profeta Jeremias. E aqui em Deuteronômio 26 nós vemos que Deus garantiu que Israel receberia glória, fama e honra. Esse era o propósito de Deus para Israel. Para isso, o povo deveria obedecer a todos os mandamentos do Senhor, deveria ser um povo santo, separado, dedicado ao Senhor. Mas percebam, quem seria o supremo beneficiário desta glória, fama e honra de Israel? A resposta é o próprio Senhor Deus. Quando as nações ao redor e os estrangeiros de terras longínquas tecessem elogios ao estilo de vida e à fé de Israel, quem receberia glória, fama e honra seria o Senhor, o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus. O cinto novo era belíssimo por si, mas quem recebeu elogios foi o profeta Jeremias. Assim também, Deus quis vestir o seu povo. Quando a minha esposa ela coloca um vestido novo, bonito, eu posso muito bem dizer o quanto o vestido é lindo. Mas o meu elogio não tem como alvo aquela peça de roupa, e sim a linda mulher que está vestindo aquela peça. Para mim, o vestido ele só realça a beleza dela. Era esse o propósito de Deus com a integridade ética, com a santidade de Israel. Deus seria elogiado ao vestir o seu povo. Mas Israel tinha se tornado como o cinto desenterrado por Jeremias, depois de muitos dias. Ao longo dos séculos, Israel foi se corrompendo, se tornando algo com o que o Senhor não poderia mais estar associado. Caso contrário, o Senhor seria difamado e desonrado, o Senhor seria envergonhado. Deus não podia mais usar Israel para que seu nome fosse exaltado entre as nações da terra. Pelo menos não naquelas condições. Vejam como vocês sabem, se Deus assim permitir, no dia 20 deste mês, daqui a algumas semanas, será realizada a cerimônia para a minha ordenação ao ministério pastoral, e uma das coisas que eu tive de fazer foi comprar um terno novo para ser usado nessa ocasião tão especial. Eu tenho, assim, outros ternos que poderiam até ser usados, mas a ocasião pede algo novo. Bom, mas se eu pudesse fazer com que um desses meus ternos velhos ficasse belo, vistoso de novo, eu bem que poderia usar um desses ternos, não é mesmo? Mas vejam que aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. E eu estou dizendo isso porque Deus prometeu que tornaria novo o seu povo de novo, para que ele então recebesse honra, glória e louvor das nações. Abra comigo aí, Jeremias capítulo 33, e vamos ler os versículos 7 a 9. Adiante aí a sua Bíblia, até Jeremias capítulo 33, e leia comigo os versículos 7 até o de número 9. Palavra do Senhor dizendo: Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então, Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e glória.
diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Diante desse texto, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você está vivendo de tal forma que o Deus a quem você alega adorar tem recebido honra, glória e louvor por aqueles que convivem com você? Ou será que Deus olha para você e pensa, eu não posso ser visto vestindo alguém assim? Para quem a sua vida chama a atenção das pessoas que convivem com você? Para você e a sua vida assim desregrada e escandalosa? Ou para Deus? E eu digo que se hoje você estiver nessa condição, como o trapo sujo, podre, inútil, desenterrado pelo profeta, saiba que Deus é poderoso para restaurar a sua vida e fazer de você alguém que viva de novo para a honra, glória e louvor do nome dele. Então, nesta noite, meu irmão, minha irmã, arrependa-se e creia. E a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não reconheceu a Cristo como Salvador e não se rendeu ainda diante dele como Senhor. A você eu digo, não se engane pensando que é uma pessoa melhor do que a média ou que Deus há de considerar as suas boas intenções ou as suas boas ações um dia. Saiba que não há salvação em nenhum outro nome. Veja, nenhum de nós é tão justo que possa reivindicar a sua entrada no céu. Aliás, a Bíblia afirma que somos como o impuro, todos nós. Todos nós somos como o imundo. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. E todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Quando nós mostramos os nossos atos de justiça, eles não passam de trapos imundos. A salvação não é conquistada, ela é recebida. Ela é imerecida, ela é uma dádiva. Do ponto de vista moral, todos nós somos por natureza como um mendigo sujo e imundo à beira da estrada, vestindo trapos impuros, imundos e sujos. Mas que nessa noite você estenda as suas mãos, ciente da sua condição e arrependido dos seus pecados, como um mendigo que estende as suas mãos para receber uma dádiva. Você faça isso nesta noite, sabendo que você não vai receber uma esmola. Se você fizer isso, você receberá uma nova vida, um novo propósito e será vestido de linho fino e puro. Deus revestirá você da justiça de Jesus Cristo e fará de você uma nova pessoa. Arrependa-se, creia hoje mesmo e viva para a honra, glória e louvor de Deus. Que você também seja uma pessoa que atrai outras para Deus. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite. Louvamos pela tua palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor possa restaurar aquele hoje que está caído, distante dos teus caminhos. Traz de volta, Senhor, este. Traz de volta esta, Senhor. Renova, restaura, ó Deus, a vida desta pessoa. E nós que estamos caminhando contigo, possamos conscientizar-nos de que nós devemos ser pessoas que vivem para a tua glória, honra e louvor e atraímos a atenção, a admiração e, ó Deus, aqueles que tateando o buscam, e nós possamos guiar essas pessoas até o Senhor. Usa-nos, ó Deus, para o louvor do teu nome. Pai eterno, fala aquela que nesta noite está distante de ti. Usa esta mensagem, esta pregação, Senhor, para levar
homens e mulheres, jovens, adolescentes, idosos, pessoas de todas as idades. Atrai estas pessoas a Ti, Senhor. Age por meio do Teu Espírito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e ainda até a semana que vem, se Ele assim nos permitir.